Estamos ao vivo aqui para mais um Nova Arcádia Travessias. Hoje a gente estamos recebendo alguém que vai quebrar alguns paradigmas, eu tenho certeza, a Larissa Santos, que também passou pelas nossas salas de aula e agora tem uma jornada no mundo jurídico. Posso falar assim? Mundo jurídico? Pode. Que está no mundo jurídico para, quem sabe, apoiar, enriquecer o sonho de tanta gente, porque ainda continua sendo um dos cursos mais sedutores dos adolescentes no Brasil, dos jovens, né? Muita gente ainda sonha com a carreira universitária do direito, e agora vocês vão ter a chance de conhecer mais uma dessas experiências de alguém que fez todo esse processo de sonhar, de ser adolescente, de saber se era esse caminho ou não, e aí cursou a universidade e já tem até uma carreira, eu acho, no meu ponto de vista, com todo lisonjeio, muito bem sucedido. Eu tenho muito orgulho de saber por onde é que você andou, onde é que você chegou, e ainda é tão nova, né? Ainda tão jovenzinha. Então, para todo mundo que está aqui nos acompanhando e que nos próximos meses vão assistir esse vídeo, quem é Larissa Santos? Bom, eu sou natural do Maranhão, né? Eu vim para São Paulo porque eu fui adotada. Eu morei em parte da minha infância no Maranhão. Depois eu retornei para São Paulo, estudei aqui e fiquei aqui a maior parte da minha vida. Foi uma infância tranquila, Larissa? A minha infância foi... Se eu tivesse filhos, eu queria que meus filhos tivessem a mesma infância que eu tive. Você morava numa região mais urbana? Você morava numa região mais urbana ou mais rural? Você é da roça? Era povoado. Era um povoado. Não era nem da roça e nem urbana, você era do povoado. Lá é um povo, ainda é, né, pela quantidade de habitantes, mas assim, hoje já está bem mais urbanizado. E como se chama o lugar? É Bandeira, mas fica dentro de um distrito chamado São Domingos do Maranhão. E fica perto ou longe de São Luís? É uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, são 6 horas, contando era muito do estado. afastado. Era muito afastado. Muito afastado. longe. Que memória que você tem ali da sua escola, dessa sua primeira escolinha? Você tem alguma memória dessa fase? Tenho, é mais uma memória comparativa, né? Porque como eu vim muito pequena para São Paulo, eu vim antes de completar um mês. Quando eu voltei para o Maranhão, eu já estava na terceira série, e assim, eu tinha melhores condições do que quem viveu, nasceu e cresceu ali, de fato. Então, dentro da escola, são mais memórias comparativas com os alunos que tinham lá. Eu, por exemplo, eu tinha caderno, apontador e lápis. Tinha aluno que não tinha. Sim. Mas uma coisa muito diferente na educação de lá é a vontade de aprender. Pelo menos eu lembro que assim, os alunos de lá eram mais aplicados do que os alunos aqui da capital de São Paulo. Eu senti esse choque, assim, depois de ter voltado para cá e continuado os estudos aqui. Despertado o interesse mesmo. A sua família foi uma família que apoiou estudar a vida inteira? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, todo mundo achava que isso era algo que valia muito a pena? Ou foi algo que pesou mais porque você achou que era importante? Eu lembro que desde pequena, meus pais sempre disseram assim, eu não tenho nada para te dar, não sei educação. Né? Meus pais, eles não tinham estudo. Minha mãe veio aprender a ler muito tarde, quando eu mesma já ensinei ela a ler. Ela sabia escrever o nome dela, né? Mas uma leitura corrida ela tinha dificuldade. Meu pai, ele era muito bom em matemática, mas nunca foi para a escola, né? Ele faz uma conta maravilhosa que se você pedir para dividir 4 por 2, eu não vou saber. Eu vou ficar enroscada. Mas ele era muito bom. Então, eu lembro de coisas assim... Eles não dizem assim, você vai para a escola porque você tem que ir para a escola. Você vai para a escola porque lá vai ser melhor para você. Você ficar em casa, você vai ficar ociosa. Você vai brincar, mas nem tudo é só brincar, nem tudo é só brincadeira. Eles sempre me mostraram assim, uma realidade que existia da porta para fora de casa, que eu ainda não podia experimentar porque eu era uma criança, mas que ela existia e que um dia eu ia enfrentar ela. Eu lembro que as correções do meu pai, por exemplo, era assim... Ele pedia meu caderno, né? Ele olhava meu caderno, às vezes nem sabia o que estava ali. Mas ele falava, sua letra está muito pequena. É melhor você começar a aumentar essa letra.
Tanto que hoje a minha letra é gigantesca, e ele se orgulha disso. Ele fala que foi porque ele disse que a minha letra era pequena e tudo mais. Ele foi decisivo. É. Você se lembra com quantos anos você terminou o ensino médio? Que ano que foi isso? Foi em 2012, salvo engano. Eu acho que eu estava com 16 anos. Acho que foi isso. Não sou muito boa com data. Que escola que você terminou? Você se lembra? Foi lá no Levorim. Foi em Francisco Morato. Foi em Francisco Morato. Foi lá. Então você saiu de uma cidade lá no interior do Nordeste, bem afastada, e foi para uma cidade de São Paulo bem afastada. Você saiu de uma periferia para outra periferia. Na verdade, eu morei um intervalo de tempo na minha vida em Francisco Morato, né? Afastada, muito, muito pequena, realmente só o final do ensino médio, porque antes eu morava no outro extremo da cidade, que é próximo Itaquera. Então, o meu ensino o primeiro ano do meu ensino médio foi numa escola da região leste de São Paulo, e parte também do meu ensino fundamental foi também na região leste de São Paulo. Uhum. Aí só depois que eu fui para lá e concluí lá, né? E depois de concluir lá, eu voltei mais para o centro da cidade mesmo. Nesse seu caminho, fazer a universidade sempre foi uma coisa muito clara para você? Era algo muito nítido que você faria? Estava muito decidido isso? Ou teve ali momentos em que você duvidou que isso fosse acontecer, ou que você talvez não sentisse tanta confiança que aconteceria? Qual era a sua sensação? Logo depois que eu terminei o ensino médio, eu lembro que naquele ano eu já comecei a procurar trabalho, porque eu sabia que meus pais não poderiam pagar um cursinho para mim, né? Para eu continuar estudando, estudar melhor para poder fazer um vestibular. Então, eu já estava trabalhando, e quando eu concluí de fato o terceiro ano, eu fiquei 1 ano estudando num cursinho particular. Qual? Você pode falar o nome do cursinho? Acho que não deve ter problema, foi na Poli. No cursinho da Poli, lá na Lapa. Mas aí eu fazia lá em Itaquera. Tá. Eles têm unidade lá. Tá. Aí eu fiquei 1 ano lá, então eu trabalhava durante a semana para pagar o cursinho no mês, e ia para o cursinho no sábado, e ficava o sábado inteiro no cursinho, porque eu me cansava muito em ter que trabalhar e de noite ir para o cursinho. Eu já não estava aguentando. Uhum. Mas naquela época, assim, primeiro que eu nunca pretendi fazer direito, né? Já começou aí. Fazer direito errado. Não era uma ideia da época do ensino médio? Não, nunca foi. Nunca foi. Eu sempre quis fazer letras, né? Eu sempre fui apaixonada por idioma, por estudo linguístico, por literatura. Só que, assim, né, tive todo aquele apoio dos meus pais, só que a minha mãe, ela vem de uma família, assim, que o pai manda, o filho obedece. Então, assim, lógico, foi a criação dela naquela época, enfim. E ela me dizia, já mais vivendo dentro da adolescência mesmo, que filho dela tinha que ser doutor, ou doutor médico, ou doutor advogado. Uhum. Mas é lógico que eu fui relutante, toda adolescente é rebelde, né? O pai fala A e você quer dizer B. Você falou, não, eu vou fazer artes. Eu falei, você é artista, você tá enganada. E aí continuei estudando, né? Mas assim, ela sabia que eu tinha um outro gosto, uma outra afinidade e tudo mais. Quando chegou o vestibular de inverno, naquele 1 ano que eu fiquei estudando na Poli, eu prestei para letras na Federal e passei no meio do ano. Porém, eu não passei aqui no estado, eu passei lá na Bahia. Uau! E aí, assim, aí voltava aquela questão financeira. Como que uma família que não tinha condições de pagar um curso para mim aqui, tendo a comodidade de ter sua casa própria, se alimentar com o que tem na mesa, todo mundo junto, para bancar uma vida em um outro estado de uma pessoa, né, de um filho e etc. Eu não fui, logicamente, continuei estudando. Quando chegou o final do ano, eu tinha que decidir, né? Eu prestaria vestibular para uma universidade pública em Direito,
e tentaria fazer direito, eu poderia desistir. Eu acho que ela jamais iria se opor a isso, mas ela queria que eu tentasse. Isso ela sempre deixou claro. E aí, no fim, eu prestei. Na época, eu não consegui nota para direito em universidade pública. E comecei a prestar para as particulares para ver se eu conseguia bolsa dentro das particulares. E no fim, eu acabei conseguindo. Fiz o vestibular da universidade mesmo, não foi por nenhum... por esses sistemas, SISU, ProUni, não foi nada disso na época. Qual universidade? Eu passei na FMU. Uhum. Aí, só que você eu não ficou tinha... alegre, né, quando aconteceu? É... Não, é que você conta agora, parece que foi uma coisa super tranquila, assim, fácil de fazer, mas você conseguiu uma coisa muito difícil na época. Você tem essa noção, não tem? Ou não tem essa ideia? Não, tenho sim. Só que assim, eu naquela época, mesmo fazendo, ainda eu era meio relutante, porque eu lembrava que eu tinha passado no curso que eu queria. E não fui fazer por questões financeiras. Sim. Então, assim, palmas para mim que consegui, estudei, mérito meu, lógico. E assim, comparado à realidade de outras pessoas, realmente é muito difícil mesmo, não é fácil. Entrar já é um processo complicado. É lógico que lá na frente a gente descobre que permanecer é mais difícil ainda. Mas fui fazer minha inscrição, na época eu não tinha conseguido uma bolsa integral, mas era um desconto, era um percentual que quase que chegava nisso, então eu pagava um valor muito, muito pouco mesmo. Porém, veio... Eu não lembro o que tinha acontecido, foi em 2015, se eu não me engano. E eu fiquei desempregada, porque eu ainda continuava custeando a minha educação até aí, né? E nisso você morando com seus pais? Sim. Aí eu tive que cancelar, né? Tive que trancar o curso, porque meus pais não tinham condições de me ajudar naquele momento, mesmo sendo um valor muito pequeno, mas aquele valor dentro de casa faria muita falta. Você tem irmãos, Larissa? Eu tinha, mas faleceu agora, recente. Tá com Meus pêsames. 3 meses. Moravam vocês 4? Isso, morava nós 4. Ele era mais velho que você? Ele era mais velho do que eu. A gente tinha uma diferença de 12 anos, de um para o outro. Sim. Aí eu tive que trancar, enfim. E fiquei um tempo procurando um trabalho, né? E aí foi quando eu comecei a levar a coisa séria. Eu falei, bom, eu comecei, ninguém vai me tirar disso. Antes de você trancar, você chegou a estudar quanto tempo? Eu fiz 1 ano do curso. O primeiro e o segundo semestre. E já trancou? Foi. Sim. Aí continuei procurando trabalho. Na época eu conseguia trabalhos assim, esporádicos, nada, né? Um trabalho fixo, carteira registrada, que era o que você queria naquela época, que eu queria naquela época para poder me manter, né? O que eu precisava. Aí, no fim das contas, eu falei assim, bom, vai ter vestibular, isso já tinha passado mais 1 ano, vai ter vestibular de novo, eu posso tentar de novo para conseguir uma bolsa ainda maior dentro da mesma universidade, porque aí eu teria que voltar e tinha uma política lá para quem cancelava e questão de ser bolsista, enfim. Ou para uma outra universidade também conseguir uma bolsa. E eu prestei para uma outra universidade. Aí eu consegui uma bolsa ainda melhor, que eu lembro que o meu... Aí eu, né, voltei para o curso. Eu lembro que o meu primeiro semestre, ele inteiro, eu paguei R$90. E isso para mim naquela época era tudo, né? Porque assim, desempregada. Eu queria voltar para o curso, eu queria concluir, eu sempre tive muita noção de tempo, né? Você tem que fazer tudo novo, mas para você é novo, o tempo tá indo devagar. Não, tá indo igual para quem tem 40, tá indo igual para quem tem 30. Eu nunca pensei assim, né? E, enfim, aí eu consegui retornar para o curso. Aí veio a luta de permanecer no curso. Mas dessa vez não pelo financeiro, e sim pela dificuldade. Você falou, agora vai. Agora vai ter que terminar. Vai. Eu sempre falo, eu me formei literalmente na base do ódio. Eu não imaginei que você ia falar isso. Então, Larissa, dá para afirmar, bater assim o martelo que foi a sua mãe o fator decisivo para você fazer direito? Eu não acho que ela tenha sido o fator decisivo. Ela pode ter sido aquela pessoa que te dá um empurrão, sabe? Acho que ela foi, assim...
olha, faça isso porque é melhor. Na Aham. cabeça dela, né? Não sabia o que eu enfrentaria, não sabia qual era o universo. Minha mãe, imagina, coitada, falava para minhas tias que eu estava me formando para ser juíza. Assim, né? Lógico, dentro da ignorância dela, de conhecimento, ela acreditava que aquilo seria o melhor para mim. Eu só fui ver que realmente seria o melhor para mim mais tarde. Mas ali, naquele momento ali da juventude e tal, o que que fez você falar assim, é direito que eu vou fazer? Eu acho que circunstâncias que eu passei, né, na vida. Aí parece que eu sou o muro das lamentações agora, né? Estamos em Não, Jerusalém, mas não. imagina. Eu passei, assim, desde pequena, eu não sei o que acontece, né? O universo sempre meio que me desgastou. Então, eu assisti muita coisa, eu vivi muita coisa e também, né, tive que lidar com muita coisa. Você diz no que diz respeito a injustiças? A injustiças, as coisas extremamente erradas, há uma desigualdade, tanto que a minha memória, que nem você tinha me perguntado no começo, dentro da escola, na infância, lá no Nordeste, era dessa desigualdade. Fator riqueza era eu ter um caderno, uma borracha e um lápis. Uhum. Pobreza era os meus colegas que às vezes não tinham sequer um papel para escrever o que a professora estava ensinando.